hoje, para quem já viu, né, a minha participação aqui, normalmente eu trago aulas e trago um aspecto mais teórico, né? Então hoje eu quis trazer o equipamento em simuladores para que vocês vejam um pouquinho do manejo. Eu não sei se vocês já conhecem os equipamentos da Siemens, né? Mas a ideia é mostrar um pouquinho o manejo desse equipamento, tá? Eu vejo aqui que vocês estão vendo minha tela, então tá bom. Só para complementar, para mostrar um pouquinho sobre a possibilidade, né, de diminuir o número de scans, de diminuir esse aspecto de ter que repetir alguns exames ou modalidades complementares, e aqui eu trago um exemplo ó, de uma tomografia de tórax, né, onde a gente teve um achado incidental aqui na região da mama, e a pergunta era, né, essa lesão é maligna ou é uma lesão benigna, né? Depois a gente fez o mapa de iodo, a gente conseguiu ver que existe um perfil, né, em anel de perfusão, né, dessa lesão, que a princípio a gente não sabia. Então, com esse mapa de iodo, então eu estava falando aqui, né, de um achado incidental que foi confirmado pela mamografia e biópsia, né. Então, esse é mais um exemplo. Aqui um outro exemplo de outro achado incidental, né, onde a gente encontrou uma lesão aqui e existiu a mesma pergunta. É uma lesão maligna ou benigna? E depois os mapas de iodo, né, a partir do photon count, mostraram que existia um perfil perfusional, que existia uma captura de iodo nessa lesão, e foi confirmado com a medicina nuclear, né, mostrando aqui que tinha atividade metabólica. Uma brincadeira que a gente sempre faz, né? Vocês estão vendo alguma lesão aqui nessa aquisição? Então aqui o rim está aparentemente normal. Algumas pessoas falam que existe uma lesão aqui nesse lobo superior, mas a lesão não está aqui, né? Em geral, a gente classifica como um exame normal. Porém, quando a gente vai para os mapas de iodo, né, um slide que o Vladimir também mostrou, a gente consegue ver a captura aqui no cálice renal, né, na pelve renal, mostrando captura de iodo, e aqui depois a gente confirmou como um tumor. Aqui um outro exemplo também, mostrando uma lesão cística com características de líquido, onde a gente não consegue ver um perfil perfusional, uma captura de iodo, mas depois nos mapas a gente consegue ver que sim, existe uma captura de iodo, a gente muda a classificação do cisto, né, que a princípio era só um cisto com características hídricas, né, só tinha líquido, tá? Então aqui um exemplo para mostrar para vocês como que a gente pode, né, como que é a visualização das imagens, como que isso pode, a gente brinca, né, de salvar scans, de salvar métodos, de salvar dinheiro no final do dia, tá? E aí como é que faz isso, né? Como é que a gente maneja esse equipamento? Deixa eu só atualizar aqui o simulador e aí eu vou mostrar para vocês como que a gente consegue fazer a aquisição dentro de um equipamento de contagem de fótons, né? Eu não sei se todos aqui têm familiaridade com o software da Siemens. Esse daqui é um novo software, né? A gente tem passado por um processo de mudanças há alguns anos atrás, mas esse é um software que aqui sim tem mais inteligência artificial integrada. Essa primeira tela que abre aqui é o que a gente chama, é o tablet, né? Mas é o que a gente chama de Scan Go, tá? A gente pode trabalhar todo o fluxo de pacientes somente pelo tablet, se for necessário ou se for de interesse do serviço. Mas aqui é o sistema, né? Aqui é um photon count, ele tem, né, um sistema de checagem de detectores, ele tem um sistema de calibrações desses detectores. Então, como a Jaqueline tinha perguntado, né, se existe algo especial, do ponto de vista de instalação, não, assim, só as mesmas recomendações, mas o que a gente tem é um sistema de calibrações dedicado ao photon counting. E por que isso? Porque a gente precisa manter os detectores em ambiente controlado para que ele mantenha-se estável ali dentro do tomógrafo, tá? E por esse motivo, algumas características como temperatura, umidade, corrente elétrica, elas devem ser controladas, tá bom? Então vamos lá, vou fazer um exame com vocês, né? Aqui, como eu falei, a plataforma. Eu vou registrar um paciente aqui, vou colocar como teste PCCT, um ID qualquer, beleza, exame. Bom, primeira coisa que a gente vai ter aqui agora, e a gente não tem tempo de entrar em detalhes em todos os protocolos, mas a gente tem mais de 250 protocolos vindo de fábrica hoje, tá? Então aqui a gente consegue ver uma infinidade de protocolos. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui para vocês por curiosidade. Só o caderno de protocolos para que vocês vejam qual que é o volume de protocolos. Aqui, como eu estou em simulador, às vezes a senha não entra, mas vamos ver.
Entrou. Então, vou mostrar aqui para vocês rapidamente, né, toda a árvore de protocolos que a gente tem. Então, tem aqui, ó, quando eu venho em protocolos de fábrica, nesse caso aqui no simulador, a gente está com 278 protocolos. Então, todos esses protocolos aqui são possíveis protocolos que a gente pode usar na nossa rotina, tá? O que isso quer dizer? Quer dizer que a gente tem uma infinidade de possibilidades, tá bom? Então, é importante que vocês saibam que as possibilidades e combinações de protocolos são infinitas, né? Então, a gente consegue fazer desde os protocolos básicos até os protocolos avançados, como perfusões ou cardio, mapas de ECV atualmente, tá? Então eu vou simular o exame aqui. Essa é a plataforma, né, como eu falei para vocês. Então, o primeiro ponto aqui que a gente tem dentro da nova plataforma é o que a gente chama de MyExam Compass, tá? Esse MyExam Compass, aqui no caso, ele está em inglês, mas a gente pode deixar em português. E aqui ele está fazendo uma pergunta, que é se eu vou fazer uso de contraste ou não. Se eu falar que eu vou fazer o uso de contraste, ele vai mudar a aquisição para mim. Tá vendo que ele mudou toda essa barra aqui de baixo? Introduzindo um bolus track, introduzindo um ícone mostrando que tem contraste, né, o monitoramento e um delay aqui para aquisição do meu exame. Se eu responder para ele que não, é sem contraste, ele vai mudar o protocolo para mim. Além de tirar o delay, todas essas características, ele vai escolher qual que é o melhor modelo de aquisição que a gente tem. Então aqui, se vocês separarem, a gente tem aqui Scan Mode, rotina, espiral, adulto, abdômen, Quantum Plus. Esse Quantum Plus faz parte de um modelo de um modo de aquisição, né, específico para determinados tipos de exame. A gente não consegue entrar em detalhes sobre todos esses modos, mas aqui eu tenho outros modelos de aquisição. Então eu tenho Quantum Plus, eu tenho o Ultra High Resolution Quantum Plus, eu tenho cadê? Eu tenho Flash Quantum Plus, eu tenho Sequencial Quantum Plus. O que isso quer dizer? Que agora, para fazer um simples abdômen sem contraste, eu tenho 4 opções de scans. E aí a gente consegue, compondo, né, essa árvore de decisão que eu mostrei para vocês, dependendo do serviço, né, a gente consegue ir compondo perguntas. Então aqui eu vou adicionar mais outras perguntas, e aí a gente vai, agora eu adicionei uma, né, se eu vou querer uma fase arterial. Se eu falar que sim, ele vai adicionar uma fase arterial para mim. Se eu falar que não, não. Então a gente consegue gerar, por exemplo, exames como de cardio. Deixa eu pegar aqui um exame de coração. Que eu tenho uma série de perguntas aqui que compõem esse protocolo. Isso pode ser adaptável. Então, a primeira pergunta que ele faz é: qual que é a idade do paciente? Eu adicionei aqui um paciente de 32 anos. Então, ele me diz que é um adulto jovem. Mas eu posso falar para ele: não, não é um adulto jovem, é um adulto sênior. E aí, o que ele vai fazer? Ele vai agregar aqui o meu score de cálcio, dado que eu falei que é um adulto mais velho. Então, vamos supor que eu nem comecei o exame ainda, eu vou somente responder aqui essas perguntas. Então, eu vou falar que a frequência cardíaca está regular. Eu vou fazer minha aquisição em flash. Para quem não conhece, a aquisição em flash é uma aquisição em um único batimento cardíaco. Eu vou falar que sim, é possível. Minha frequência cardíaca, ela está baixa. E a minha variabilidade para aquisições em flash, eu vou falar que é possível sim fazer. Baseado nessas perguntas que a gente fez, o que o sistema fez, né? Como que ele respondeu para a gente. Eu tenho agora aqui em amarelinho, laranja, o score de cálcio em aquisições flash. Eu tenho aqui o contraste, né? Aqui eu não vou injetar, que eu estou no simulador, eu vou deletar ele. Mas eu tenho aqui a injeção do contraste, uma outra aquisição em flash. Se eu falar para ele que a variabilidade do meu paciente, se vocês olharem aqui, eu tenho alguns episódios, né, de 130 BPM, eu vou falar, olha, 130 BPM não dá para fazer aquisição em flash. O que ele vai fazer? Ele vai mudar a minha aquisição para uma aquisição, ó, agora com 4,2 segundos de aquisição, que eu não posso fazer em flash. Né? Então, baseado nesse jogo de perguntas e respostas, antes mesmo de começar o exame, eu já tenho o melhor desenho do protocolo, tá bom? Então, uma vez que eu respondi todas as perguntas, eu posso confirmar. E aí agora a gente consegue fazer as aquisições. E aí algumas pessoas me perguntam, existe inteligência artificial aqui? Hoje, quando a gente está vendo, né, é uma árvore de decisão, de perguntas e respostas, mas todas essas árvores de decisões e a interação que ela tem com o protocolo, elas são validadas por ferramentas de inteligência artificial. Então, baseado nesses questionários e respostas da inteligência artificial, a gente consegue implementar as árvores de decisão dentro do nosso protocolo. Então, agora sim, eu posso fazer o meu scan, né, o meu topograma, que ele está com a apneia. A gente está no simulador, eu até poderia ter removido, né, essa apneia. Deixa eu ver se vocês ainda estão me ouvindo. Estão me ouvindo, tá bom. Estamos ouvindo.
Então tá bom. Então, beleza. Então, aqui a primeira aquisição que a gente... Ah, bom, ele vai fazer mais um topograma. Vamos fazer esse segundo topograma. Disparo. Para quem não conhece a plataforma, né, basicamente o que a gente tem aqui do lado esquerdo da tela é o desenho do protocolo. Aqui embaixo na barra a gente tem as sequências de aquisição e do lado direito as sequências de reconstrução, tá? Então, para quem está começando com essa nova plataforma, pensa assim, lado esquerdo o desenho do protocolo, embaixo as aquisições, do lado direito as reconstruções. Então tá aqui uma outra ferramenta de inteligência artificial que é a programação automática, né? Cadê? Deixa eu mudar aqui o topograma. Opa. Então aqui, ó, eu tenho, né, a programação sendo feita de forma automática, eu não dei nenhum clique aqui, ele vai buscar, a gente chama isso de Alpha Technology, o meu coração, tá? Então uma vez que ele buscou o coração, você sempre vai ter a opção de mudar essa programação de forma manual, mas aqui eu vou aceitar, eu vou falar que eu estou confortável com essa programação de inteligência artificial, onde ele buscou as delimitações do coração. Então movo a mesa. Aqui lembrando, né, que é uma aquisição em flash, a aquisição em flash, ela tem, aqui no ladinho esquerdo a gente consegue ver, né, quanto tempo de aquisição a gente tem. Então eu tenho uma aquisição de 0,28 segundos, né, então uma aquisição abaixo de 1 segundo e é 0,28 segundos. Então quer dizer que eu vou fazer o coração inteiro do meu paciente em 280 milissegundos, tá? Essa é a resolução temporal para esse exame. Então vamos aqui, né, vamos mover a mesa até o ponto de start. Aperto o disparo, né? Ele vai fazer aqui o nossa apneia, né? Daqui, de novo, estamos no simulador, ele vai estar em inglês, mas está apagado. E ele vai fazer a aquisição em 0,28 segundos. Pronto, fez a aquisição. Então, não sei se vocês conseguiram ver, mas ele passa bem rapidinho aqui a mesa. E depois a gente já tem a nossa aquisição. Do ponto de vista de reconstrução, deixa eu tirar aqui. Do ponto de vista de reconstrução, a primeira imagem, se vocês observarem aqui, a gente tem um CA, né? Esse CA é de Calcio Scoring. Aqui é uma outra ferramenta de inteligência artificial, eu vou reconstruir para mostrar para vocês, apesar que não sei se ele tem cálcio, mas nessa reconstrução ele vai buscar. Então ele faz a primeira reconstrução por inteligência artificial. Aqui eu não sei se a gente tem algum pontinho de cálcio. A gente achou alguns pontinhos de cálcio aqui. Então a gente tem alguns pontinhos de cálcio, né, onde ele vai entender qual que é a nossa artéria e vai fazer a quantificação para a gente. A gente sempre sugere que tenha uma outra aquisição convencional para que o médico ou o especialista consiga avaliar também, mas alguns serviços hoje usam somente o mapa de inteligência artificial. Então, bom, agora a gente vai programar o coração seguindo a mesma lógica, né? Ele vai procurar para a gente a área cardíaca, dentro dessa área cardíaca a gente vai ter a programação sendo feita. E aqui, se eu quiser agora mudar alguma pergunta, eu vou falar, nossa, meu paciente agora ele está estável, eu posso apertar o sim, e ele vai mudar, né, o meu modelo de aquisição para uma aquisição em flash. Então eu volto aqui na opção do Maximum Compass, e ele vai mudar a aquisição para uma aquisição em flash. Mas o que eu queria mostrar para vocês, e algo interessante, é que a gente está muito acostumado a trabalhar com KVs, né, KVs e MAS, porém agora, com o Photon Count, a gente vai ter um novo personagem aqui aparecendo, que é o KEV, né? Que é KEV IQ Level. O que isso quer dizer? O primeiro IQ é Image Quality, qualidade de imagem, né? Então, é nível de qualidade de imagem que a gente quer, baseado num KEV, né? No KEV. O KEV, ele é um parâmetro que a gente não está muito acostumado. Para vocês que já trabalham com dupla energia, talvez sim, talvez faça mais sentido trabalhar com o KEV, mas em geral agora o que a gente configura na máquina é qual que é a qualidade de imagem que a gente quer baseado no determinado valor de KEV. Então aquele conceito de KV, a gente ainda usa sim o KV, mas esse conceito de que eu vou trabalhar com 140, 120, 100, 80, 90, ele é um pouquinho diferente. Quando eu escolho trabalhar com 140 de KV, que é o caso que está aqui, eu nem consigo mudar ele, tá vendo? Ó, ele está fixo aqui para mim. Eu estou falando para a máquina que eu quero toda a dispersão energética possível, porque eu vou ter todo o espectro energético para manipular minha imagem. O que isso quer dizer? Que dentro dessa aquisição, se eu quiser fazer uma reconstrução com baixo
baixos níveis energéticos para aumentar o realce da imagem, eu posso, ou se eu quiser fazer uma reconstrução com altos níveis energéticos para tirar artefato metálico, eu também posso. Então, o que quer dizer quando eu escolho 140 de kV? Na verdade, eu estou dizendo para a máquina qual que é o espectro de dispersão energética que eu quero. Então, só um exemplo aqui, se eu quiser mudar essa aquisição, por exemplo, sair do Quantum Plus, aqui ele não vai ter o outro, mas tudo bem. Se eu quiser mudar a minha aquisição só para um quantum, para que vocês saibam, o quantum eu vou ter somente até a dispersão energética dos 120 kV, não até os 140 kV. Essa é uma mudança fundamental para a manipulação das imagens, para a manipulação dos protocolos e para o tipo de reconstrução, para o tipo de análise que a gente quer, tá bom? E é isso que a gente precisa aprender, não aprender novamente, mas talvez fazer um refresh de como funciona esse tipo de manipulação de dispersão energética. E aí me perguntaram mais cedo, né? Nossa, isso vai estar disponível ao mercado de acesso, né? Outros hospitais que não são os premium? Como a gente falou, dentro de alguns anos, a ideia é que sim, essa tecnologia ela esteja cada vez mais popular. Então quer dizer que a partir de determinado momento, essa manipulação de KV, ela não vai ser necessariamente para a gente pensar no nível de penetração que a gente quer, mas sim no nível de dispersão energética que a gente quer. Se eu estou fazendo exame infantil, por exemplo, às vezes eu não preciso de toda a dispersão energética. Se eu estou fazendo algum outro exame, talvez sim eu preciso de toda a dispersão energética. E são essas perguntas que vocês vão ter que fazer a si mesmo quando estiverem fazendo os exames. Tá? Então aqui eu estou simulando um exame de coronária, né? Eu vou manter o ROI aqui. Outra função de inteligência artificial, o ROI ele aparece sozinho, ele busca a horta descendente, ele coloca ali, a gente só define qual threshold a gente quer, isso também a gente pode deixar salvo no protocolo. Aperta o Go. Ele vai pedir para mover a mesa. Aqui eu não liguei a bomba de contraste, então ele até vai injetar aqui, vai aparecer um contraste, mas durante a aquisição vocês vão ver. Então tá, então uma vez que a gente definiu, né, eu disparo a bomba, ele vai fazer a aquisição da minha imagem, aí como eu estava falando, talvez vocês não escutaram, aqui no simulador eu não carreguei nenhuma aquisição com contraste, apesar dele mostrar aqui, né, ó, como eu falei, ele coloca o ROI de forma automática por inteligência artificial, chegou no valor de HU que a gente pediu, ele vai fazer toda a aquisição e fazer a aquisição da coronária, né, o que está em rosinha aqui. Bom, para finalizar, eu queria mostrar para vocês como que a gente consegue manipular essas imagens, né, então, deixa eu pegar aqui, cadê o caso? Aqui. Então, como eu falei, a gente trabalha com níveis de dispersão energética, mas o que isso quer dizer na prática? O que a gente vai ter agora com os níveis de dispersão energética ou com as separações de espectro é a possibilidade de entender onde, no caso do iodo, por exemplo, aonde está o iodo, quanto eu tenho de iodo e talvez até apagar esse iodo, que é o que a gente chama de virtual non-contrast, tá? Então, essa é uma possibilidade que a gente tem atualmente, né, trabalhando com... Para quem já trabalha com as aquisições em dupla energia, talvez já estejam familiarizados, mas baseado nesse tipo de reconstrução ou de aquisição, a gente consegue manipular nossas imagens e evidenciar, apagar ou até mesmo quantificar quanto de iodo a gente vai ter dentro da nossa aquisição. Então aqui, ó, deixa eu mostrar para vocês. Aqui eu tenho algumas opções. Deixa eu dar 2 cliques para ficar maior. Aqui eu tenho algumas opções, né? Lembra que eu falei que a gente pode trabalhar com níveis, com kevs diferentes, com níveis monoenergéticos diferentes? Então aqui, por exemplo, é uma imagem com 60 keV. Se eu quiser fazer uma imagem com 170 keV, por exemplo, ele vai fazer a conta para mim e ele vai filtrar somente os fótons de alta energia, nesse caso. Ah, mas eu quero aumentar o meu realce. Vamos supor que eu fiz aquela anja e não ficou muito brilhante. Tá bom, eu vou trabalhar com 40 kevs agora, e aí eu consigo ver uma maior atenuação de contraste na minha estrutura, tá? Um outro ponto que a gente consegue trabalhar, além do monoenergético plus, eu posso selecionar somente o que tem iodo. Eu peço para ele fazer um mapa mostrando somente onde tem a captura de iodo. E aqui a gente consegue ver ó, uma falha, né, uma hipoperfusão hepática, não sei o que é, mas a gente consegue ver aqui que eu tenho uma diminuição da captura de iodo.
Ou eu posso fazer somente um virtual non-contrast. O que é isso? A gente seleciona tudo que tem iodo e subtraio, e aí eu tenho um sem contraste virtual. O Vladimir comentou, né, a gente tem feito algumas pesquisas com outros métodos ou modelos, né, de contraste, com outras farmacologias. A gente tem trabalhado uh, com o ouro como possível estrutura, como possível agente contrastante, né? E aqui uma outra opção onde eu tenho overlay, né? A sobreposição de ambos os mapas, né? Tanto o mapa de iodo quanto o mapa de sem contraste. Aqui eu posso ir trabalhando, né? Se eu quero ver só o sem contraste ou se eu quero ver só o iodo. E é isso que traz para a gente uma análise funcional do nosso tecido. Aqui eu consigo entender se existe ou não captura de iodo. Dentro das estações de processamento eu consigo quantificar qual que é a taxa de captura de iodo que a gente tem dentro dessa região. Mas aqui o ponto é mostrar para vocês que através dessa dispersão energética a gente consegue trazer uma análise funcional, né? O que a Solange normalmente fala, né? Mostra, a gente tem uma análise metabólica na medicina nuclear, e aqui no Photon Count a gente não tem uma análise metabólica, mas uma aproximação da análise funcional do nosso tecido. E é mais ou menos isso que eu queria mostrar para vocês, trazer de forma rápida aqui como que é a operação. Vocês viram que não é nada do outro mundo, essa operação não é diferente do que a gente já está acostumado. É importante lembrar que existem nuances e especificidades para esse tipo de equipamento, como manipular o keV, e principalmente entender quais são as possibilidades que a gente tem com esse equipamento. Uma vez que vocês entendem a possibilidade do equipamento, olha, eu sei que é possível fazer isso. Com o tempo, vocês vão aprendendo os caminhos para chegar naquele resultado, os caminhos para entregar o resultado que vocês desejam. Mas o ponto é entender o potencial da tecnologia, como que a gente consegue trabalhar e até onde a gente consegue chegar com esse tipo de exame. E, mais uma vez, Homero, obrigado pelo convite, e era isso que eu queria falar com vocês hoje. Douglas, parabéns aí pela apresentação, excelente, né? Realmente a plataforma, ela facilita bastante. Na verdade, você nem sente, né, que está diante de um equipamento do tipo photo counting, né, digamos assim, porque já tem aí toda uma preparação, vamos colocar dessa maneira, para, como é que se diz, a rotina transcorrer da melhor maneira possível, né? Otimizar o fluxo, esse é o que a gente tem buscado, porque como as possibilidades são infinitas, o que a gente entendeu é que é necessário algumas ferramentas para otimizar esse fluxo, para que a gente, com o tempo, defina qual é a melhor rota de aquisição e depois, na rotina pesada de volume de exames, a gente tenha um processo facilitado para garantir a produtividade. Muito bem, Solange, seja bem-vinda. Entre mortos e Sim, feridos, todos se cheguei. salvaram. Mala bagunçada, só deu para entrar em casa. Aí peguei o finalzinho do que o Douglas estava falando, mas é bem legal. Eu tenho uma pergunta, Douglas. Então, ele só corta as frequências, né? Ele corta os kVs de acordo com que. KV não, na verdade, é a energia do fóton, né? Ele diz quais fótons ele não quer que passe, ele seleciona, né? Bloqueia isso, aí a imagem vai realçar as estruturas mais densas por conta disso. Ele conta todos os fótons dentro de um determinado espectro energético, né? Então, se a gente está ali até 120 kV, ele vai contar todos os fótons, entender a interação de todos os fótons. Conforme eu peço para É o software, 120. ele faz até 140, mas eu tenho seleções Não, diferentes, né? quando Ah, sim, você sim, seleciona até 120, 120. ele vai até Uhum, 120, e aí exato, tudo que está acima de 120, ele rejeita exato. para você ver as diferenças de contraste. Tá legal. Exato. E aí eu consigo pedir para ele selecionar para me mostrar como é o comportamento só com os fótons de baixa energia, ele vai mostrar. Ou como é os comportamentos de fótons de alta energia, ele vai mostrar. E existem hoje o que a gente chama de pacotes de kV. Então a gente vai trabalhar com modelos de aquisição que vão trabalhar entre 80 e 90 kVs, entre 100 e 120 kVs, ou entre 140 kVs, que aí é todo o pacote de dispersão energética. Aí depende de qual modelo de aquisição a gente está trabalhando. É isso. Muito bom, excelente. Maravilha. Pessoal, coloquem aí suas dúvidas, seus comentários no chat. A primeira parte foi muito legal, vocês participando aqui com a gente. E
E vamos aproveitar aí a presença ilustre tanto do Douglas quanto do Vladimir, e agora também com a Solange aqui, participando junto conosco dessa nossa sessão do GPAP. Douglas, deixa eu comentar aqui um outro detalhe que eu considero importante, que é essa questão da organização dos protocolos, né? Antigamente era assim, já era organizado, mas não era talvez tão segmentado como é hoje. Você julga que essa é uma característica do equipamento photon counting, ou com essa mudança de interface, né, que você apresentou e tem apresentado aí ao longo dos anos, dos nossos últimos encontros, né? Essa organização, ela virou a chave em qual momento, digamos assim? Porque realmente é um número estrondoso, né, de protocolos. Fazia tempo que eu não via tanto protocolo de tomografia junto, né, digamos assim. E como é que isso está acontecendo dentro da realidade? O photon counting catalisou isso aí de alguma maneira, né? Qual desses protocolos são photon counting exclusivos, digamos assim, né? E quais deles vieram incorporados do Dual Energy, ou mesmo de um equipamento multi-slice, de novo, né, convencional, né? Fala aí um pouquinho a respeito disso, por favor. Isso também afeta diretamente no fluxo. Sim, essa é uma pergunta interessante porque por partes, né? Primeiro, essa organização de protocolos, ela não é exclusiva ao Photon Counting, ela está presente em todo o portfólio hoje e existe um porquê. E o porquê é que estudos têm mostrado que a demanda por aquisições, por exames, por profissionais são cada vez maiores, mas a gente não consegue formar de forma, eu não digo nem eficiente, mas não consegue acompanhar a curva de necessidade desses profissionais. Então, o que acontece? Que a gente tem cada vez mais demanda para menos médicos ou operadores. Então, essa é uma demanda que apareceu há alguns anos atrás, e essa virada de software trouxe essas possibilidades de árvores de decisões, de modelos otimizados para acelerar o fluxo de trabalho, para conseguir acompanhar ou para conseguir otimizar a produtividade frente à demanda que é cada vez maior. Esse é um ponto. Então, não é exclusivo ao Photon Count. Já o Photon Count, o que a gente descobriu é que no modelo convencional, isso ajuda a aumentar a produtividade, isso melhora o fluxo de exames, isso melhora a interação do usuário. No Photon Count, o que a gente viu é que isso é indispensável. Por que é indispensável? Porque a gente tem mais possibilidades de combinações de protocolos, de modelos de aquisições, de novos protocolos mesmo, e até de pesquisa, né? Você perguntou se quais são os protocolos exclusivos ao Photon Count. Eu posso dizer que todas essas aquisições são exclusivas de Photon Count, porque ali a gente está trabalhando com o modelo de Quantum Technology, que é o nome comercial, mas que é o modelo de aquisição. Existem protocolos que são parecidos com o modelo Premium, como dupla energia, né, principalmente do bone marrow para edema ósseo, que tem características parecidas. Mas dentro de cada protocolo daquele de Photon Count, você vai ver lá Photon Count de cardio, né, cardio CTA. Dentro daquele protocolo existem mais 5 ou 6 modelos de aquisições. Então eu mostrei ali para vocês 178 protocolos, mas dentro de cada um daqueles existem outros modelos de aquisições e outras combinações. Então o que isso, em resumo, é uma ferramenta, uma organização que ajuda na produtividade, que pode melhorar a usabilidade do usuário no modelo convencional, mas já no Photon Count ele é indispensável para manter a produtividade e o uso assertivo da tecnologia. Excelente, maravilha. Muito bom. Vladimir, se quiser entrar aqui na conversa, pode entrar também, tá bom? Enquanto o pessoal está aqui acompanhando a nossa reunião científica, tá bom? Fique à vontade para participar também e trazer aí suas contribuições, tá certo? Gracias, Homero. De hecho, lo que me gustaría complementar es que Photon Counting es una tecnología totalmente disruptiva que desde el concepto del equipo a los protocolos y a la adquisición genera un valor agregado en las mediciones. Yo creo que no hay un protocolo exclusivo, todos los protocolos y todas las mediciones son exclusivas. Es información adicional a la que tradicionalmente se obtenía, entonces se puede
precisar con mejor optimización de tiempo, optimización de dosis, se puede obtener una mejor calidad de imagen en el mismo tiempo que tradicionalmente un estudio de tomografía requería. Excelente. Esse é um dado importante, né? Porque apesar dos objetivos serem os mesmos no final do dia, né, em termos de diagnóstico e estadiamento, obviamente, como a forma de produzir as imagens é diferente, de adquirir as imagens é diferente, né, acabou que existe uma exclusividade com relação a esse protocolo, a essa quantidade de protocolos photon count, digamos assim, né, do tipo photon count. Muito bom, excelente. E com relação à parte de pós-processamento, né, Douglas, que você apresentou uma partezinha, né, o Vladimir fez uma introdução, né, e você apresentou dentro aí desse contexto. Realmente essa não é a minha área de atuação e como é uma tecnologia que ainda não está sendo aplicada aqui no Brasil, a gente não está com isso tanto no nosso radar. Mas eu tenho certeza, né, que esses são os softwares de entrada, digamos assim, né, os que estão aí já disponíveis e tal, mas aquilo que está em estudo, work in progress, né, e que vocês podem falar, porque existe também uma questão aí de confidencialidade, né? Como é que está, por exemplo, como é que estão as novidades, ou aquilo que está para surgir, digamos assim, para, por exemplo, atenuação de artefatos que vocês colocaram, especialmente artefatos metálicos, né? Será que vem aí, digamos assim, algoritmos novos, né, que podem ser aplicados, digamos assim? Uma coisa também que, enquanto o Vladimir estava comentando, e me veio à mente, é a questão dos protocolos de corpo inteiro, né? Para avaliação, por exemplo, de melanoma, que é o que a gente faz aqui no dia a dia. Quais outros protocolos novos de corpo inteiro, de rastreamento de corpo inteiro, estão sendo projetados dentro daquela árvore de decisão, né? Dentro desse quesito do photon count, que eu acho que também aí tem uma oportunidade, digamos assim, extremamente interessante. Tá, do ponto de vista de desenvolvimento, né, primeira pergunta do artefato metálico. Hoje a gente tem uma integração, existem modelos de redução de artefato metálico, né, de interação com o raw data, e em conjunto com a tecnologia quântica, que é o Quantum Technology que eu falei no começo, a gente conseguiu chegar a uma redução bastante expressiva, bem mais expressiva do que a gente conhece hoje do modelo comercial, do ponto de vista de redução de artefato metálico. Então isso é algo que já existe, já está acontecendo, e todos os photon counts têm essa possibilidade. Então a gente consegue reduzir com bastante rapidez e bastante precisão os artefatos metálicos. Então isso é algo que já é produto, digamos assim. Do ponto de vista de desenvolvimento, falando de mieloma primeiro, existem hoje protocolos de corpo inteiro com baixa dose, e a grande diferença do photon count é que antes a gente fazia o protocolo de corpo inteiro, e nem sempre era possível fazer os mapas de bone marrow, por exemplo, por dupla energia. Hoje, com o photon count, a gente consegue ter, além do exame de corpo inteiro com definição anatômica suficientemente boa para o diagnóstico, também um mapa de edema ósseo, o mapa do bone marrow. Então, isso é algo também já existe, né? Ele passa constantemente por revisões. O protocolo de bone marrow, de edema ósseo, é um protocolo mais delicado do ponto de vista de desenvolvimento. Essa separação do que é líquido e gordura dentro do osso, ela é delicada, então ele passa por constantes reavaliações e atualizações. Agora, desenvolvimento que ainda não está pronto e deve chegar nas próximas versões é a avaliação de House tardio, exame de coronária, em coração, e mapas de volume extracelular, tá? Então, isso é algo que deve chegar. Vocês, no PubMed, vocês já vão ver alguns papers, mas nas próximas versões de software a gente deve ter integrado a solução, não sei, bom, não posso falar exatamente qual versão de software, mas nas próximas versões de software a gente deve ter os mapas de volume extracelular, que tem resultados muito parecidos com a ressonância. Isso
é bastante importante, apesar de no Brasil a gente não ter, por exemplo, um volume muito grande de miocardite, mas nos Estados Unidos é uma doença com prevalência bastante grande, então a gente poderia ter, através de um método, eu não diria nem a conclusão diagnóstica, mas talvez uma melhor indicação de complemento diagnóstico. Então, um paciente que veio fazer a tomo e sai com mapa de volume extracelular, ele pode ser melhor direcionado se vai para uma ressonância, se vai para medicina nuclear, talvez um único complemento possa funcionar nesse tipo de paciente, né? Mas o ponto é esse, do ponto de vista de desenvolvimento, a gente deve ter as soon as possible aí os mapas de volume extracelular, tá bom? Para cardio. Excelente, Solange, Vladimir, contribuições. Sí, bem interessante, né? Eu fico pensando, né? Como ficaria um PET-CT? Seria possível fundir as duas tecnologias, né? Que contam fótons, Fizeram a pergunta ou mais iam se cedo, né? misturar, né? Porque a gente estaria usando Uhum, exatamente a faixa, né, do X, né? Fica muito uhum, próximo da faixa do X. uhum, E será que daria para ser o mesmo detetor? Isso eu pergunto, porque o CZT nosso da uhum, medicina nuclear é cádmio telúrio, né? uhum. É o que vocês estão Estamos lá. adotando para contar os rótulos. A gente tem impureza ainda do zinco, né? Uhum. É um Mas é bem questionamento, fizeram a interessante, né? pergunta mais cedo e... Bacana da nossa especialidade, né? Seja tomo, ressonância, medicina nuclear, que de tempos em tempos ela dá saltos, né? Uhum, E muda o uhum, jeito de se enxergar as coisas, né? Isso é muito legal, a uhum, gente sabe também uma verdadeira revolução nos equipamentos de medicina nuclear, né? uhum. Isso E é muito é bom fazer parte da história, né? A gente tem visto uma revolução, a gente está fazendo parte disso tudo. Uhum, quantas a gente já viu, né? Quantas uhum. mudanças nós já vimos? Eu mais do que vocês, é claro, né? Um pouquinho mais. Mas assim, a gente vê isso acontecendo e participa dessa mudança. Isso é que é o bacana, né? A Uhum, gente faz parte da história, assim, como você falou. sí, ótimo. sí, esto es una gran revolución tecnológica y creo que estamos en un momento privilegiado, poder ver cómo va cambiando la tecnología y tal vez empieza ahora en tomografía, pero más tarde tal vez en una tecnología híbrida, como puede ser medicina nuclear, va a estar muy interesante. Uhum, Hablábamos al principio sobre el futuro de tomografía en Siemens y realmente todo apunta a que sean equipos de tomografía por conteo de fotones y probablemente uhum, después a lo mejor otras modalidades, ¿no? O sea, es algo que viene y viene muy, muy fuerte. uhum. Muito Contei foto bem. a minha vida inteira. Pois é, a gente já vivenciou esses saltos aí em alguns momentos, né? Então é muito legal a gente acompanhar isso de perto e ver isso acontecendo, né? E a aceleração disso pode ser mais ou menos de acordo aí com os estudos, com a variação de equipamentos, né? Tem um equipamento de entrada e aí depois isso ia sendo aprimorado, tudo isso aí faz parte e eu tenho certeza que, enfim, nos próximos anos vai haver uma aceleração nesse sentido. O pessoal que sobrou, né, a galera que está aqui com a gente até agora, conversando sobre Photon Count nessas últimas 2 horas aí, né, a gente agradece demais. Eu deixei aqui no chat o nosso link do grupo de WhatsApp do GPAP, para que vocês entrem lá e tenham acesso a informações em primeira mão da Sociedade Paulista de Radiologia, do GPAP. Inclusive, o pessoal começou a mandar mensagens, né, no privado para a gente, então isso é muito legal também, porque a gente tira dúvidas, né, dá direcionamentos, então isso é muito importante. É uma forma que a gente tem para contribuir aí para a formação dos profissionais, não apenas aqueles que estão começando, mas também para aqueles que já estão aí há algum tempo nessa jornada, porque é impossível a gente ficar atualizado sozinho hoje em dia.
tem que ter aí essa comunidade, esse espírito de comunidade, para que as coisas cheguem de maneira mais rápida e de maneira mais acessível. Coloquei também um link da nossa playlist do YouTube, para que vocês possam rever nossa primeira temporada, nossa segunda, terceira, quarta, né? Estamos agora na 5ª temporada do GPAP, firmes e fortes, igual prego na areia, mas estamos aí. E depois explica para o Vladimir o que é que significa isso aí, hein, Douglas? Eu quero ver como eu vou fazer isso. Mas tudo bem. E também o link lá que eu coloquei mais cedo a respeito da associação com a Sociedade Paulista de Radiologia, porque isso vai permitir, se vocês fizerem a inscrição até o dia 20, para que vocês tenham acesso à Jornada Paulista de Radiologia como um benefício dessa associação, tá certo? Sem precisar fazer nenhum outro desencaixe financeiro extra. E vai por nós que vale a pena, tá certo? Esse é um investimento para quem trabalha com diagnóstico por imagem, é um investimento, enfim, que precisa ser feito. A gente demorou bastante tempo para conseguir essa oportunidade dentro da Sociedade Paulista de Radiologia e precisamos aproveitar, tá certo? Então ficam todos aí convidados a entrar no nosso grupo de WhatsApp, já tem um pessoal aqui entrando, valeu. Acessar nossa playlist do YouTube, maratonar GPAP, né? E se associar à Sociedade Paulista de Radiologia, que vocês vão ser sempre muito bem-vindos. Pessoal, últimas Aliás, considerações. gente, Vamos lá, fala minhas aí. considerações. Associação a uma sociedade, seja ela qual for, é a forma que nós temos de nos atualizar. Né? Pelo que nós falamos, né? A tecnologia avança muito rápido, são saltos, e quem não está acompanhando fica para trás. Por muito tempo a gente se sentia deixado de lado, né? Porque a gente não tinha voz, não tinha vez, e agora nos deram voz, nos deram espaço, a gente tem que aproveitar. E estar associado à Sociedade Paulista de Radiologia abrem-se portas para muito conhecimento, para que a gente veja muitas coisas diferentes, e isso é que torna o profissional melhor, não é o passado, é o que ele está de olho no futuro. Então, aproveitem, essa é a minha mensagem de hoje, eu não pude participar muito, mas era um tema que me interessava bastante e eu acho que vai vir muita coisa nova com isso daí. Então, não deixem o bonde passar.